Podemos? Podemos. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos a todos os presentes, e em especial ao Dr. Vanderlei de Oliveira Tedeschi, que aceitou fazer essa nossa palestra de hoje. Agradeço imensamente também a presença da doutora Flávia Mota, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil de Praia Grande, que presidirá essa nossa reunião. Hoje o tema da nossa reunião será criptomoedas, penhora e regulamentação pelo Banco Central. E eu vou passar assim uma pequena orientação para os assistentes, para os participantes, que deixem seu nome, seu e-mail, porque nós teremos certificado que será encaminhado através dos nossos e-mails, tá bom? Pela participação na palestra. E agora eu passo a palavra para a doutora Flávia Mota, né, para dar início à nossa reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Vanderlei. Seja bem-vindo à nossa subseção de forma virtual. Fico muito contente aqui com a sua presença. Vou confessar que é um tema muito novo para mim. Então, eu estava conversando com a doutora Roseli agora há pouco, aí nos bastidores, que eu tenho muito a aprender com essa comissão, porque não sou muito ligada às tecnologias. Então, para mim é muito interessante, inclusive, essa história de criptomoeda, que eu só escuto as pessoas falar assim, Bitcoin, e eu não faço nem ideia do que seja. Então, hoje eu vou aprender aí com o doutor. Eu dou os parabéns aí para a comissão, que está fazendo o primeiro evento aí da nossa gestão, e isso é muito importante. A doutora Roseli aí está bem ativa na comissão, parabéns para a comissão. Sejam todos bem-vindos, e eu gostaria de dar alguns avisos. A palestra é gravada, tá bom? Quem não quiser ficar com a tela aberta, não há problema nenhum. Os certificados que serão emitidos serão enviados por e-mail, conforme a doutora Roseli informou, mas levam prazo aí de 60 dias. Então, por favor, coloquem o e-mail correto aí no chat. Em relação às perguntas, quem tiver perguntas aí durante a palestra, pode ir levantando a mãozinha. Me perdoem que eu não sei o nome certo daquilo lá, mas podem ir levantando a mãozinha, que a Adriana vai colocando na ordem aí de fala de cada um. Eu vou ler o currículo do Dr. Vanderlei, e aí depois eu já passo a palavra para ele, para a gente dar início à palestra, tá bom? Dr. Vanderlei Tedeschi, advogado, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, pós-graduado em Ciência de Dados aplicado ao Direito, conselheiro da OAB 2003-2006 e professor universitário. Doutor, muito obrigada. A palavra está com o senhor. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, doutora Flávia, doutora Roseli. Eu agradeço imensamente aqui o convite que foi feito. Quando a doutora Roseli me ligou e fez a proposta, né, eu me senti muito contente, né, primeiro pela proximidade que nós estamos aqui, né, da OAB Praia Grande. Gostaria de estar presente, né, mas atualmente a gente ainda tem essas limitações, fruto aí da pandemia, mas acredito que em breve estaremos aí oportunamente juntos de uma maneira presencial. Muito contente também de ver aqui, né, tantos colegas ilustres aí, a doutora Valéria Perreane, a quem tenho um profundo também respeito, e me lembrei que numa ocasião, há um bom tempo atrás, né, ela própria, né, junto com a doutora Roseli, na Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, a gente fez uma palestra de um tema semelhante, mas mais voltado só para uma introdução das criptomoedas. Então, é um prazer falar sobre isso, é um tema que eu gosto muito, de maneira que eu me sinto muito bem, e deixar uma saudação especial também para o doutor Manuel, nosso assistente de Alemar, né, que está lá em Portugal, prestigiando aqui com sua presença fantástica aqui na nossa preleção. E eu vou iniciar aqui, né, dando mais ou menos esclarecendo no que eu me propus a fazer, né, em termos de palestra aqui, ou dessa exposição,
para que a gente possa desenvolver bem o trabalho, né? A minha ideia seria o seguinte, doutor Flávio, doutor Roseli e demais ouvintes aqui. Eu vou dedicar um pequeno espaço para explicar o surgimento das criptomoedas, o que elas são, né? De que maneira a gente pode compreender o mecanismo dela, para a gente depois comentar um pouquinho o que existe hoje de regulamento, que a gente vai ver que é muito pouco ainda, né? Existem projetos de lei ainda que estão sendo discutidos. Já vou dando um spoiler, na verdade, o que tem de regulação é só uma questão que envolve a parte tributária, mas que aí vai ter uma consequência para explicar depois da possibilidade ou não da penhora desse tipo de ativo e de que forma nós procederíamos disso na prática, né? Que eu acho que é uma informação que é interessante para todos, né? E eu vou começar, então, eu vou me permitir aqui compartilhar algumas telas, só para facilitar, né, o entendimento aqui do tema. Eu vou colocar aqui, no canto. Para a gente ter uma ideia, né, gostaria de compartilhar para vocês, eu sou, assim, um apaixonado por essa área, embora sou um companheiro de lutas aí na Justiça do Trabalho com a doutora Roseli de muitos e muitos anos já, né? Mas essa parte aqui me fascinou bastante, né? Desde o começo, quando comecei a estudá-la. E para a gente entender por que surgiu, né, essa ideia das criptomoedas, como surgiu a primeira, né, que realmente é eficiente, que é o Bitcoin, né? Eu trouxe aqui um manifesto dos primórdios desse pensamento, né, do movimento que havia no passado, chamado Cypherpunk, e que eles justamente defendiam a ideia de que o indivíduo devia ter direito à privacidade dos seus dados e só poderia compartilhar o que lhe interessasse. Eles diziam: a privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica. A privacidade não é segredo. Um assunto privado é algo que não quer que o mundo inteiro conheça, mas uma questão secreta é algo que não quer que ninguém conheça. A privacidade é o poder de revelar-se seletivamente ao mundo. Então, com esse primeiro, com o Manifesto Cyberpunk, foram criados movimentos que envolveram muitos estudiosos da área de criptografia, vários fóruns de discussões foram gerados, né? E havia na internet, dentro desses fóruns de debates, né, de discussões, um voltado especialmente à criptografia e à ideia de discussões acerca da área econômica, questões de uma possibilidade de dinheiro digital, e isso daí desde o final dos anos 90 em diante. E aí nós temos que compreender que aconteceu, a partir de 2008, um evento que culminou com acho que foi start assim que deu na cabeça do inventor do Bitcoin, que nós já vamos verificar que nós não sabemos quem é uma coisa também muito super interessante, mas só para a gente ter uma ideia. Por quê? Em 2008 nós tivemos aquela crise do chamado subprime lá nos Estados Unidos, né? Foi aquele escândalo dos títulos das hipotecas, né? Tem vários até filmes acerca disso, né? E se percebeu que realmente o sistema financeiro era um sistema muito frágil, onde as pessoas comuns elas eram indefesas diante de determinadas ocorrências, como essas, por exemplo, né? E naquele fórum de discussão, bem no auge desses eventos, dessa crise de 2008, que ensejou uma série de intervenções no mercado financeiro pelo Fed americano, que repercutiu no mundo inteiro, né? Foi aquela época daquela famosa frase do Lula, que aqui no Brasil ia ser uma marolinha, aquelas coisas todas, né? A gente lembra bem. E nesse contexto, nesse caldo, né, surgiu um dos participantes desse grupo de criptografia, né, de criptógrafos que discutiam temas relacionados à criptografia, um que se autodenominava Satoshi Nakamoto, né? E é interessante, porque não se sabe, até hoje não se sabe quem é Satoshi Nakamoto. Até existe um Satoshi Nakamoto que mora nos Estados Unidos, era um engenheiro de computação, mas não tem, ele mesmo fala, não tem nada a ver com o negócio, né? Imagino que ele até gostaria de ser o Satoshi, porque o Satoshi estaria bilionário hoje, né? O criador do bloco Gênesis, está cheio de Bitcoin lá. E de maneira que ele faz uma proposta diferente de criar um dinheiro totalmente digital, onde o controle tanto da emissão,
das transações, etc., fosse feito de uma forma diferente, que é uma forma descentralizada, né? Porque nós temos o dinheiro digital, né? O real digital existe, nós, quando fazemos um pagamento por um Pix, por exemplo, nós estamos usando um real digital, né? No fundo, nós estamos fazendo isso. Só que nós temos uma unidade centralizadora que controla essas transações. Eu tenho o Banco Central, no caso do Pix, ou tenho um banco, no caso do TED, no caso do DOC, né? Ou de uma transferência entre contas. Então, esse é um conceito que existe desde o tempo que inventaram lá as transações bancárias, na Itália Antiga, lá em Florença. E a proposta do Satoshi, né? Que nós, como eu disse, é um personagem misteriosíssimo, né? Era a seguinte, era a criação de um sistema onde haveria uma moeda criptográfica, né? Ela seria baseada em criptografia, e onde não haveria um ente central controlando as transações, validando as transações e cuidando do sistema. O sistema seria um sistema completamente diferente. Em vez de ser um sistema centralizado, seria um sistema descentralizado. Isso, né, e quando ele apresentou aquilo, né, o pessoal falou, não, mas isso não vai dar certo, a gente não tem tecnologia para isso ainda, não dá, tem o problema dos generais bizantinos, que eu vou explicar já para vocês aqui no segundo. A gente vai ter que resolver várias questões aqui, né, porque era um conceito bem revolucionário. Ou seja, a própria parte passa a deter a posse do seu dinheiro e transacionar livremente, sem intervenção de um banco, de um terceiro, de um para outro. Como é que é isso, né? Então, eu vou procurar explicar para vocês, né, para a gente ter ideia, conhecer o Bitcoin, que foi a primeira moeda. Hoje existem mais de 2.000 geradas a partir dele, ou de bifurcações da mesma espécie de conceito, para a gente chegar depois na ideia, né, de se podemos apreender esses valores ou não, como a gente faz com o cisbajudo aqui, né? O pessoal dá um susto de vez em quando nos devedores aí, né? Pegar o pessoal meio de calça curta aí. A gente vai ficar compreender. Deixa eu só compartilhar de novo aqui um pouquinho na nossa tela aqui, para a gente dar sequência aqui. Peraí. A ideia foi o seguinte, né? O Bitcoin, na verdade, o que ele procurou? Ele procurou buscar replicar a propriedade que o dinheiro vivo tem, né, ao portador, numa transação que fosse reversível e onde você não precisasse conhecer ninguém, as partes não precisassem se conhecer, né? E a transação ocorreria sem um intermediário. Vamos dar um exemplo prático. A gente vai até o café que a gente gosta de tomar ali, né, perto do fórum, alguma coisa assim. Necessariamente, o dono do café não te conhece. Ele vai te vender um café, você vai pegar o seu dinheiro, vai pagar, vai tomar, a transação foi feita e não é mais reversível. Ele pegou o dinheiro, enfiou no bolso, acabou. Né? Ou se você fez um depósito, qualquer coisa, é uma transação ponto a ponto, pessoa a pessoa, sem o intermediário, você fez direto. Né? Se você for fazer uma transação, por exemplo, para pagar para ele pelo Pix, você tem um intermediário. Né? Vou depositar na conta Pix lá do dono do cafezinho, vai minha mensagem lá até o sistema do Banco Central que controla o Pix, debita na minha conta e credita na conta do dono do cafezinho. Se a transação é dinheiro, não tem nada disso, né? Eu estou com o dinheiro aqui, entrego para ele, ele me dá o café e acabou. Ele não precisa me conhecer, né? No Pix, as partes, de alguma forma, são conhecidas, porque elas são identificáveis, e tem um ente no meio ali controlando, né, a validação dessa transação. No caso do dinheiro vivo, a validação da transação é entre eu e ele, né? Não há uma necessidade de um ente que me identifique como eu ali e retire da minha conta o dinheiro e acresça na conta dele o dinheiro. Simplesmente eu tiro do meu bolso e dou para o bolso dele. Pronto, acabou. Né? Então, o Bitcoin, quando ele foi criado, ele foi pensado exatamente nesse sentido, para replicar essa ideia de você fazer um pagamento ponto a ponto. Tanto que ele, na terminologia do próprio paper, né, do Nakamoto, é um pagamento peer-to-peer, ponto a ponto, né, de uma pessoa para outra diretamente, sem um intermediário. Né? E outra característica interessante, quando ele propôs a criação do Bitcoin, é que o Bitcoin, ele é a própria moeda, né? Ele é o próprio ativo. Ele é um próprio sistema de pagamento e é a própria unidade de conta dele. Né? Então, não tem um banco central que emite o Bitcoin. Né? Ele está no próprio algoritmo que o cria, ele cria as suas unidades, a sua própria moeda, né? E vai aos poucos, só para vocês terem uma ideia, né? O Bitcoin, ele vai... Todas as transações são a cada 10 minutos renovadas, né? E vão criando-se novos Bitcoins até chegar a um limite máximo. Ainda vai demorar muito, né? 20 milhões para chegar.
e de maneira que ele também não é nem inflacionável, né? Então, era uma ideia conceitual muito bacana, né? Imagina, puxa, quer dizer que eu não tenho banco, não tenho nada, posso mandar para qualquer um, de qualquer lugar, para qualquer lugar do mundo, mas como é que isso aí funciona, né? Para a gente tentar entender. A ideia dele aqui, num breve resumo aqui, né? Seria o quê? Uma moeda virtual que funcionasse, né? Que funcionasse. Porque as moedas virtuais ou digitais, volto a dizer, as moedas dos países, dos bancos centrais, elas também são criptográficas. Elas são tanto em papel moeda, quanto também em arquivos digitais. Só que elas são controladas por um banco central e pelas instituições bancárias, na qual nós depositamos nosso dinheiro lá, né? Banco do Brasil, Caixa, etc. Deixamos nosso dinheiro e a gente transaciona por lá. O Bitcoin é nada disso, tá? Eu gosto de fazer essa explicação para a gente poder chegar depois nos conceitos, né, de como é que a gente armazena, se é possível apreender, etc. Porque a gente entendendo isso, a gente vai chegar lá no final da nossa ponta da ideia da penhora, né? Então, é uma moeda eletrônica que é equivalente a uma moeda tradicional. Ou seja, ela é fracionável, dá para dividir em até 8 casas decimais, quer dizer, então dá para pagar em tese, você pode pagar grandes contas, pequenas contas, etc. Embora ainda as pequenas contas ele tem um certo problema de escalabilidade, mas que a gente não vai falar sobre isso agora. Ela é armazenável, ou seja, você pode armazenar ele com segurança. Nós já vamos comentar isso mais para frente, como é que você pode guardar seus bitcoins, né? Ou moedas equivalentes, outro tipo de moeda criptográfica digital, né? Ele tem um número finito para ser emitido. Ele é um pagamento ponto a ponto, quando você faz o pagamento. Eu posso mandar dinheiro, por exemplo, se eu quiser mandar alguma quantia em Bitcoin para um amigo que esteja lá nos Estados Unidos, na Ucrânia, em qualquer lugar, né? Basta você fazer a transação, você não vai passar por um sistema tipo SWIFT internacional, Western Union, ou qualquer coisa parecida, para poder mandar o dinheiro para ele. Vai chegar para ele direto, em 10 minutos vai estar lá na conta dele, dependendo de como você faz a transferência. Ele é operado através de um sistema de recompensas, onde a própria comunidade do Bitcoin, né, tem um segmento da comunidade que valida as transações recebendo alguma coisa por isso, a gente vai comentar, né, que são os mineradores, e é um sistema de consenso, que é o grande diferencial aqui, né, do sistema do Bitcoin. Então, a gente está vendo aqui que nós tínhamos uma ideia desse personagem misterioso, né, Satoshi Nakamoto, que era como ele assinava, que ninguém sabe quem é, gente. Olha, vou fazer até um parênteses aqui para a gente, né, tocar nesse assunto aqui que é interessante. Ninguém sabe quem é. Há algumas suspeitas sobre os primeiros personagens que contribuíram, porque o Bitcoin, na verdade, ele nasceu da ideia do paper do Satoshi Nakamoto, que estruturou a forma que ele seria criado, mas ele se aproveitou de vários sistemas que já existiam, inclusive sempre reconhecendo, né, os personagens que criaram, a parte do hash, a parte da validação, a parte do blockchain, que é a grande tecnologia dele, né, que é a cadeia de blocos, onde as transações vão sendo registradas, né, e há suspeitas dos que possivelmente seriam, né, esse personagem. Ele tem bilhões de dólares em bitcoins, esse primeiro, porque ele foi o primeiro cara que minerou os bitcoins, fez os primeiros e guardou no bloco Gênesis. Esse bloco Gênesis ninguém nunca mexeu, nas primeiros, os que estão ali, né? O pessoal brinca que são os bitcoins da era pré-histórica, né? Se bem que é bem recente, porque é 2009, né? Quando ele fez a primeira. E a gente não sabe quem é. É uma coisa, já um mistério que está por trás disso, que é interessantíssimo. Não se sabe se ele está vivo. Dois dos personagens bem importantes no trabalho do Bitcoin, dois criptógrafos, né, que atuaram no desenvolvimento da parte do blockchain e da validação das transações via hash. Eles morreram já, um deles suicidou-se, outro morreu. Então, não se sabe se era um deles, porque provavelmente se fosse um deles, e com a morte, se eles não comentaram com ninguém o acesso às chaves privadas dele, aquilo ninguém nunca mais vai mexer, né, vai estar ali perdido mesmo. Ou se esse personagem, por ser alguém oriundo da cultura CryptoPunk, né, não queira realmente ser conhecido, não deseje ser conhecido, até para não desestruturar o sistema ao qual ele pensou e gestou, né, com tanto brilhantismo.
vocês verem que era é um assunto interessante demais, né? Quer dizer, a gente tem um sistema que hoje transaciona bilhões de dólares ao dia em várias, sejam através de corretoras, de pessoas que passam uma para outra, vendem coisa, compram coisa e pagam com bitcoins ou outras moedas também, e o pretenso criador é absolutamente desconhecido. É um negócio muito, muito, muito misterioso e, ao mesmo tempo, nos instiga cada vez mais a conhecer e estudar esse assunto. E, como eu disse, né, os fundamentos para a criação do Bitcoin era justamente uma alternativa ao sistema financeiro mundial centralizado. Vejam, olha, tanto o movimento punk, né, como o CryptoPunk, ou até o Cyberpunk, né, eles sempre foram undergrounds, né, fora, contrários a todo tipo de governo, etc. Então, especialmente preocupados com a privacidade das pessoas e com a possibilidade dos bancos centrais interferirem toda hora, emitindo dinheiro a rodo, sem qualquer controle, gerando inflação, destruindo a vida das pessoas. Então, a ideia dele é, vou criar algo que seja uma moeda, que seja aceita por consenso, que possa um transferir para o outro, que seja de uma forma descentralizada, não tenha um ente controlando, seja tudo por via de consenso, e que ninguém possa apreender esse dinheiro, né? Que ninguém possa apreender, a não ser que a pessoa entregue, ou seja, sei lá, assaltada, uma coisa do gênero. E outra coisa que ele também, né, na época, uma das justificativas que estava você lê os e-mails que eles debatiam e tal, é que ele também achava, né, agora até que os custos de transferência internacional, não sei se alguém teve às vezes necessidade de fazer uma transferência internacional entre aqui do Brasil, por exemplo, para o exterior, às vezes uma pessoa está lá em Portugal, está lá nos Estados Unidos, você precisa mandar um dinheiro para um parente, há um custo para isso. O custo diminuiu, é verdade, mas, por exemplo, está no sistema, a maior parte funciona pelo sistema SWIFT ou equivalentes, e agora a gente viu que a União Soviética, perdão, a União Soviética é do tempo antes da Guerra Fria, com a Rússia, né? O problema é que ela está sofrendo. A partir do momento que ela foi expurgada do sistema SWIFT, ela não consegue transacionar, né? Se eles fazem isso com o país, imagina que não pode fazer com o indivíduo em si, né? Então, essa era a ideia, o pensamento deles lá em 2008, é de criar um mecanismo que não dependesse de nada, que a própria rede fosse autoajustável e que as pessoas pudessem mandar diretamente e não tivesse ninguém no meio ali, tipo o SWIFT, ou bancos centrais, ou sistema de transferência por outros métodos, PayPal, qualquer coisa, ninguém no meio, nada, né? Seria essa a ideia. E também uma alternativa para transferência e abertura de conta, porque uma boa parte da população mundial, né, essa também era uma justificativa dele, não tem acesso ao sistema financeiro, né? Você pega, por exemplo, a Índia, o Brasil ainda, mesmo sendo um país com muita pobreza, mas uma maior parte das pessoas consegue, de uma forma ou outra, uma conta, mesmo que seja uma conta digital, social, né, para poucos valores, mas consegue. Mas tem muita gente que não consegue. Então, o Bitcoin estava nesse conceito ali, né? A ideia dele, da criação dele, estava aqui. E vejam, a ideia do Bitcoin, né, é que o termo criptoativo, criptomoeda, né, está ligado exatamente a isso, que é simplesmente criptografado, né? Quando você faz um pagamento Mastercard, Visa, PayPal, né, nós estamos, quando vamos fazer algum evento, qualquer coisa, essa transferência são mensagens criptografadas. Você insere o seu cartão na máquina, ou você faz a aproximação, a máquina identifica você perante o sistema manda uma mensagem criptográfica para seja o banco, o cartão de crédito, onde vai se criar um débito, se for cartão de crédito, ou se for no seu banco, vai se fazer um débito na sua conta, e a transferência posteriormente, após determinados critérios de autenticação e tempo, em prol do empresário lá que você está pagando, o restaurante, qualquer coisa do gênero, né? Agora, a diferença maior que nós temos aqui é justamente o conceito. Os bancos centrais controlam todas as moedas. No caso, nós temos o Banco Central do Brasil, que controla a emissão de moeda, a forma de transferência, né? Os bancos que detêm os nossos depósitos, eles que autorizam e verificam se as transações são efetuadas. E aí, como é que a gente cria um sistema que fica fora disso, né? Tirando a hipótese que eu falei, o exemplo do dinheiro, você entrega para o seu, você vai comprar um café, você entrega diretamente, como é que eu posso replicar isso no mundo virtual?
algo complexo, né? Porque eu tenho que ter um mecanismo que, de alguma maneira, controle o quanto eu tinha na minha conta e quanto eu passo a ter depois que eu gasto. Porque senão eu tenho um problema chamado gasto duplo, né? Eu gasto e não dou baixa na minha conta aqui, continuo gastando. Eu pago para a doutora Roseli, pago para a doutora Flávia, pago para a doutora Andréa, pago para todo mundo e continuo lá. Eu tenho, sei lá, tenho lá o equivalente a $100 em Bitcoin. Aí eu dou 100 para ela, 100 para ela, 100 para ela, e continuo sempre com 100, né? Seria uma fraude. Então, teria que se pensar numa solução. Isso aconteceu, e essa forma de solução foi encontrada com muita elegância pelo Satoshi Nakamoto, resolvendo o famoso problema que a gente conhece pelos o problema dos generais bizantinos. Deixa eu só localizar ele aqui, e eu já coloco para a gente compartilhar aqui. Eu fiz uma imagenzinha aqui só para a gente só um momentinho, gente, eu vou colocar aqui a tela só para entender. Aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. O problema dos generais bizantinos, que era um problema muito conhecido na área de informática, né, seria a seguinte hipótese. Lógico, isso daí é apenas um sistema figurado, né, para a gente poder compreender a dificuldade. Num sistema centralizado, você tem uma única pessoa detém a informação, passa e valida ela. Né? Imaginemos a seguinte situação, né? Onde aqui, ó, nós temos um castelo e nós temos esses 6, imaginando que ele tem que ser tomado por um país que quer invadir aquele castelo, né? E tinham 6 generais, né? Por isso que chama o problema dos generais bizantinos. Os 6 generais, eles têm que atacar ao mesmo tempo, para que dê certo a invasão deles, ali a tomada do castelo, os 6 têm que invadir ao mesmo tempo nas posições que eles se encontram. E aí, qual que era a preocupação? Bem, eu tenho que levar a mensagem para cada um deles. Então, entre os 6 mensageiros, eu posso ter um traidor, né? Posso ter um sujeito lá vendido para o inimigo, que passe uma mensagem errada, ou não passe, ou não chegue com a mensagem lá, né? Ou entre os próprios generais, eu posso ter, como eu coloquei o exemplo aqui, 2 traidores, né? Que ao invés de invadirem no momento que mandarem, eles recuam, por exemplo. Então, causaria um problema. Que era o problema das redes descentralizadas. Como é que você conseguiria fazer com que todas as partes envolvidas, né, agissem de maneira correta e honesta, evitando, por exemplo, no caso do Bitcoin, né, quando você transferisse o dinheiro, o gasto duplo. E aí que está o detalhe fundamental, que eu vou explicar para vocês como isso foi criado, a gente vai entender o mecanismo, e aí a gente vai poder compreender se dá para penhorar, o que dá para penhorar, de que forma que é feito, o que a gente tem o que fica registrado, que é bem importante. O sistema do Bitcoin, ele está numa rede que a gente chama na rede P2P, que é composta por milhares de computadores ao redor do planeta. Quando vamos imaginar que eu vou pegar todas essas transações de Bitcoin, quando eu pego, por exemplo, imaginando que eu vou comprar um cartão de game para o meu filho. Né? Meu filho um dos meus filhos gosta muito de jogar um jogo chamado Roblox, e lá tem os cartõezinhos de game que eles vendem pagando em Bitcoin. Então, eu vou comprar aquilo lá. Quando eu fizer isso, a minha conta, que está registrada aqui numa rede que a gente chama blockchain, imagine o seguinte, para nós da área do direito é fácil pensar isso. Ó. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser tranquilo vocês entenderem. Imagine uma matrícula de um imóvel. Né? Imagine uma matrícula de um imóvel. Ela começa na matrícula raiz lá, né, desde a descrição do imóvel, que você coloca lá a metragem, quanto é, tá? Imagina que foi o dinheiro lá que você pôs. Né? E vem os atos subsequentes. João vendeu para José, que vendeu para Maria, aquelas coisas todas, né? Faz uma verbação, tá? A gente, né, tem uma série de atos que são sempre interligados e não podem, o último ato nunca pode desdizer o primeiro, né? Certo? Porque senão vai ter uma quebra naquela cadeia e vai ter uma nulidade. Como, por exemplo, quando a gente declara uma fraude de execução, por exemplo, né, a gente quebra lá atrás a sequência das vendas, né? O blockchain é exatamente a mesma coisa. É um livro contábil eletrônico, onde são registradas todas as transações do Bitcoin. Então, quando eu for comprar aquilo lá, vai estar lá no blockchain que o Vanderlei pagou lá $10 para comprar um cartãozinho com o filho dele,
e saiu da conta dele. Quem é que valida isso? Né? Quem disse que é? Porque não tem banco, né? Isso é uma grande pergunta. Não tem banco, não tem um banco, não tem um órgão centralizador. Quem é que vai validar? São os chamados mineradores. O Bitcoin sempre foi, ele usa uns termos parecidos com as commodities, por exemplo, porque ele é equiparado ao ouro, inclusive, que a gente até, se faz uma comparação grosso modo, o pessoal chama do ouro digital, né, pelas características que ele tem. E por que são os mineradores? Minerador é aquele sujeito que valida a transação. É o cara que diz, olha, essa transferência do Vanderlei para a conta do cartão da Roblox, ela é válida e realmente o gasto dele está correto, né? E o recebimento também. E como é que isso funciona? É assim, várias pessoas, porque ele não faz isso de graça, evidentemente, a cada 10 minutos, né, várias transações, milhares de transações são geradas para o mundo e elas ficam num lugar assim, tipo, não é um limbo, mas elas ficam numa coisa que se chama mempool, né? Elas ficam armazenadas, aguardando que alguém, um dos mineradores, consiga... Isso aqui que está aqui atrás de mim é uma fazenda de mineração. Uma fazenda de mineração de Bitcoin. São milhares de placas gerando transações o tempo todo. Não é minha. Eu estou igual aquele desembargador com os livros que caiu, né? Se cair aqui atrás, vocês vão ver o quarto do meu filho aqui. Mas o que acontece? Esses mineradores, eles disputam entre eles resolver uma charada matemática, e o que consegue resolver primeiro tem o direito de montar o bloco. A gente chama. E no bloco são armazenados milhares de transações. Ele vai colocando lá, né, na sequência, é um blockchain, como eu falei, uma sequência de bloco, ele vai organizar aquilo e vai ganhar alguma coisa. Hoje ganha 6 ponto alguma coisa bitcoins por cada vez que ele consegue. Precisa de muita força computacional, por isso que esse monstro aqui que está atrás, né, os caras ganham, recebem para isso e tem incentivos para isso. Aí, e o que mais é interessante é o seguinte, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode baixar um nodo, que a gente chama um nodo Bitcoin no seu computador e ver todas as transações que estão lá todas. É bem grande, é um arquivo enorme, precisa ser um computador bem parrudo para poder gerar, mas você pode rodar e você pode até tentar minerar, você não vai provavelmente conseguir, porque você vai disputar com pessoas que têm muito mais força computacional que você, mas qualquer um pode ver. Então, por isso que se eu chegar, como eu posso baixar um nodo do Bitcoin no meu computador e eu posso, eventualmente, até se quisesse, inventar uma transação que eu tenho 100 bitcoins, a rede toda ia falar, é mentira, essa transação dele é falsa. Não existe a sequência desde lá de trás que gerou o valor que ele alega ter. Então, qualquer transação que não corresponda à realidade, que não siga a sequência no bloco, ela é imediatamente recusada, né? Então, não é que o pessoal, como você fala, não é que o pessoal todo é honesto, todo mundo é bacana, não, porque não tem como quebrar. A força computacional para quebrar seria tão absurda que não daria só para a previsão de você quebrar essa criptografia, ela é tão elevada que eles acham que só daqui a 100 anos se teria poder computacional para fazer isso. Então, quer dizer, são transações seguras e num método interessante. Então, a gente viu que nós não temos uma centralização em nada. E olha só que, só para você, apenas mais um parênteses também, né? Que o assunto é tão extenso, eu não quero também cansá-los com tanta questão técnica, mas olha só. Se por acaso vocês podem falar, puxa, mas tudo bem, né? Tem os mineradores, o pessoal tem essas fazendas, então o governo vai lá e toma deles. Fecha, põe fogo, né? Não pode mais fazer. A rede se ajusta. Então, por exemplo, quanto mais pessoas estão minerando, mais difícil essa charada matemática para eles resolverem. Se cai a taxa a intensidade da taxa da força computacional, cai também a dificuldade. As pessoas com computadores menores podem fazer. Então, é um sistema que se autoajusta. É um negócio muito, mas muito, muito, muito bem bolado. Se tinha um cara que tinha ganhado o prêmio Nobel de Economia, era o Satoshi Nakamoto, se alguém soubesse quem era ele para entregar o prêmio, né? Porque é um negócio sensacional. Ele envolve criptografia, teoria dos jogos, né? Porque ele estimula as partes a agirem honestamente mediante recompensas e estímulos a não agir de forma desonesta pela impossibilidade técnica da criptografia. E aí o que acontece? Quando você tem esse conceito na cabeça, então tem, olha, um dinheiro que eu posso transferir de um para o outro de forma livre, sem intervenção de governos, numa rede que não tem um gestor, não tem um presidente do Bitcoin, né? Por exemplo, quem manda no Bitcoin? Ninguém. Quem manda no Bitcoin é a rede.
né? Que a gente costuma dizer, quem manda no Bitcoin é o bloco, é o pessoal, é o consenso. Toda vez que tem alguns desenvolvedores que são desde a época lá do começo, né? São caras que tratam das questões de segurança, tá? Então, quando eles vão fazer alguma alteração, é por consenso. É uma coisa super democrática, os mineradores votam, e a maioria, 50% mais um, decide, ó, a partir de agora, nós vamos atualizar o sistema, ele vai gerar esse tipo de correção, vai ficar assim. Mas não tem um cara que fala, olha, eu acho que é melhor fazer assim, vamos fazer, porque eu estou falando que é, né? Como se fosse um banco central, dizer, olha, vou emitir mais moeda porque é bom, pouco importa depois se gerar inflação, acho que é bom agora eu vou fazer e acabou. Não tem isso, né? O bloco é que decide. Então, vocês estão percebendo que é um sistema bem complexo, né? E que, lamentavelmente, no começo, como tudo que é início, foi usado para muita especulação e muito golpe. Muito, muito golpe, né? Eu já uma vez até comentei com o doutor Roseli, a gente já conversou sobre esse assunto, né? Muitos golpes com pirâmides, etc., envolvendo, ou seja, eles usavam o Bitcoin sempre como um atrativo, né? Aqui em Santos mesmo nós tivemos aquela me fugiu o nome agora, mas era aqui em Santos, WB2, acho que chamava, tinha um nome parecido, um negócio bonito, prometia investimento em Bitcoin, não sei o quê, papapá, no fundo era um golpe. E eles, na verdade, não tinham o Bitcoin, no sistema de pirâmide, aquele que a gente conhece bem, né? Os novos vão alimentando com dinheiro para pagar aqueles que ainda estão eventualmente resgatando, tem uma hora que não dá mais, e aí eles somem com tudo, né? Então, nós estamos aqui com o seguinte conceito: uma moeda criptográfica, onde a emissão dela não depende de um agente terceiro, ele é emitido naturalmente, como eu falei, a cada 10 minutos são gerados novos bitcoins. A gente tem um limite de emissão de bitcoin, daqui acho que só daqui a quase 80 anos é que vai acabar. Então, ele não é inflacionável, tipo, não dá para chegar numa, vamos colocar mais 10 mil bitcoins aí no sistema, tá com pouco, então não tem como. Ele vai sendo gerado naturalmente. Tem um sistema totalmente baseado em criptografia, que usa o blockchain, que, como eu expliquei, é como se fosse uma matrícula, desde o primeiro cara que recebeu, ele vai passando, tal. E tem mais uma característica importante: ele não é totalmente anônimo, né? Existe uma certa dúvida, o pessoal fala, é dinheiro de bandido, o pessoal usa no tráfico de droga. Não é. Na verdade, existe um estudo feito há pouco pela OS Analytics, e foi percebido que o dinheiro ilícito, realmente usado em transações para tráfico de drogas, fraudes fiscais e financeiras, etc., a parte que é usada em criptomoedas é uma fração mínima, não chega a 2%. Né? Eu acho que o volume do montante que eles viram no ano passado lá, né, chegou, acho que a 25 bilhões em termos disso. Num único banco, foi localizado 100 bilhões de ativos num banco grande. Vem um escândalo agora, né? 100 bilhões de ativos e que eram usados justamente para lavagem de dinheiro, tráfico de droga, etc. Então, o dinheiro fiat é muito mais usado do que o Bitcoin. É que o Bitcoin ele tem essa cara porque ele tem um certo anonimato, mas ele não é totalmente anônimo, na medida que eu consigo, qualquer um, como eu falei, qualquer um pode olhar o livro Razão lá, olhar lá o blockchain, olhar e falar, peraí, ó, essa moeda aqui, ela saiu daqui, foi para cá, você só não sabe para quem foi. Tem jeito de saber para quem foi? Tem, porque uma hora você consegue pegar, tanto que um dos maiores roubos, hackeamento, né, que na época foi de 230 e poucos milhões de dólares, que hoje estava em 2 bilhões por causa da valorização do Bitcoin, foram pegos os dois hackers. E mesmo eles tentando disfarçar as transações certas, chegaram neles, e depois eu já vou explicar como, e aí a gente vai saber por que é possível você eventualmente fazer, em situações especiais, fazer a penhora de uma moeda digital, né? Não só o Bitcoin, como qualquer outra que tem por aí. Se tiver muito rápido, gente, vocês, por favor, eu me empolgo, vou falando, porque o tema ele é muito empolgante, né, e é longo. Eu vou só colocar aqui mais um pouquinho a nossa compartilhamento de tela. Vocês sabem, deixa eu confessar aqui para vocês, né? Alguns aqui já me conhecem, eu sou professor universitário, né? Então eu passei 2 anos dando aula, agora não, porque graças a Deus nós estamos com aulas presenciais. Eu passei 2 anos dando aulas online, né? E eu falava para os alunos, né, que a gente alternava a tela, conversava, para o pessoal não dormir, né? Porque a conversa via Zoom nem sempre é muito empolgante, né?
E o pessoal realmente ficava um pouco cansado. Então, por isso que eu gosto de alternar telas, para a gente poder ter mais facilidade aqui de explicar. Então, olha, nós tivemos o conceito da moeda digital, o Bitcoin, né, a moeda criptográfica, está no blockchain, bloco de nota, né, um bloco onde vão se registrando todas as transações. Nós temos aqui, eu coloquei três tipos de moedas, apenas para a gente ter ideia, né? Essa aqui, a primeira, né, que surgiu, o Bitcoin, o símbolo é esse. A segunda aqui é o Ethereum, que ele é equiparado... A gente fala que o Bitcoin é o ouro digital, falamos que o Ethereum é o petróleo digital, porque ele serve como combustível para muitos contratos, inclusive, né? No Ethereum se rodam muitos contratos, os smart contracts, que até merece aí mais para frente um eventual estudo sobre isso separado, que é uma coisa bem interessante para nós, principalmente para os advogados e advogadas, né? Que envolve a questão de contratos inteligentes que se autorresolvem, né? E aí o assessoramento do advogado para explicar as consequências desses contratos, a forma como ele é resolvido, a questão do oráculo, etc. É um tema também interessante, já deixo de sugestão para a doutora Roseli aí, e essa comissão maravilhosa aí que me propiciou a oportunidade de falar para vocês. E outros mais novos, né, Solana, moedas mais a Chain, etc., né, que já estão numa outra sistemática, maior escalabilidade, maior velocidade, etc. O Bitcoin, por uma questão de projeto, ele optou por não ser, vamos chamar assim, ele é um sistema meio pesado, vou usar o termo, lógico, não vai caber, mas é meio pesado no sentido que ele, às vezes, demora para validar as transações. Tudo isso foi feito, pensado exatamente para dar esse conceito que ele tem de ser uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor, uma coisa que a pessoa pode guardar com ela, que não vai se desvalorizar ao longo do tempo, ele vai usar aquilo, né, como uma forma, às vezes, de guardar um dinheiro que ninguém vai tomar dele, etc. As demais moedas digitais que foram surgindo depois, elas foram solucionando questões de escalabilidade, velocidade. O próprio Bitcoin, ele tem um projeto chamado Lightning Network, que é uma camada que corre paralela a ele, que consegue fazer transações pequenas em curto espaço de tempo. Que é isso, por exemplo, o cara fala, não tenho como pagar um café com Bitcoin. Realmente, no momento, não é que você não tem como, mas não dá para você esperar 10 minutos para validar, né? Você vai lá, chega lá na padaria, você vai comprar tomar um pingado com manteiga. Aí você pega lá o teu celular, por exemplo, você pode ter uma carteira lá de Bitcoin, o cara, vamos dizer, que ele tem, ele põe lá para receber. Vai demorar para validar. Então, né, você vai ter que ficar uns 10 minutos até o cara falar, recebi, né? Não dá certo. Então, tem soluções sendo boladas para isso. Ele foi pensado para demorar justamente por causa da estrutura e a forma como ele tem de segurança. Porque existe um problema sério, que é um tripé, né? Entre a segurança, a escalabilidade, né? E a velocidade na transação, que você não consegue resolver os três ao mesmo tempo. Não dá. Ou se você fica com muita escalabilidade e muita velocidade, você compromete a segurança. Se você aumenta a segurança, você perde escalabilidade, perde velocidade na transação. Então, precisa buscar meio que um equilíbrio, e os grandes gênios aí da computação estão tentando resolver isso. Mas, enfim, o Bitcoin, então, ele não tem um banco central. Então, não tem um agente ali que controle ele. Como eu falei, todas as decisões são tomadas por consenso. É o bloco, é a rede que decide, né? E como é que eu armazeno isso? Onde eu guardo ele? E, pelo que a gente está percebendo aqui, ele foi baseado no movimento anárquico, né? De não ser regulado. Dá para regular isso? Bem, aqui a gente vai fazer agora um parênteses para nós tentarmos entender isso aí. Se eu tenho um dinheiro que eu guardo comigo, a gente vai ver que tem várias formas de se armazenar. Tem mais seguras, outras não tão seguras, mas, de qualquer forma, tem vários métodos. Onde você é o seu próprio banco. A grande diferença é essa. Por exemplo, se eu estou lá no Banco do Brasil, né, e acontece um hack, algum problema, o Banco do Brasil é responsável, né? Pelo menos a gente tenta lá, vai estar com uma ação, pode ser que recupere alguma coisa. Quando se trata de Bitcoin, se eu transferir indevidamente um valor para alguém, não volta. A transação é irreversível. É o mesmo princípio que a gente usa no PJE, né? Do não repúdio da petição quando você envia, né? Quando a gente faz a assinatura no token, né? Existe um princípio que a gente chama de não repúdio, ou seja, eu mandei, não tem como voltar atrás, ela já foi, ela fica registrada no sistema, não tem como ela apaga, né? Não é que no WhatsApp, né? Te manda às vezes a gente erra, né? Manda uma figurinha lá para um grupo errado, aí você vai lá, apaga. Não dá para fazer isso, né?
ele é irreversível. Então, se eu sou meu próprio banco, eu tenho que tomar muitas cautelas, muito cuidado. Agora, a gente vai ver que, além disso, né, além de eu poder transacionar entre eu e uma outra pessoa, o método mais comum são as pessoas usarem as chamadas corretoras, exchange, ou seja, as pessoas compram bitcoins por lá, ou Ethereum, ou Litecoins, ou qualquer, ou Axie Infinity, qualquer desses tokens ou moedas, agora estão os NFT, sei lá, você compra lá, como se compra $1, por exemplo, e você vende, às vezes, para outros se você quiser, ou usa isso em algum lugar. Então, quando você está usando a corretora para fazer alguma coisa, a gente já percebe que nós estamos com um intermediário que pode ser regulado, o qual a gente pode ter algum acesso e alguma forma, né, de interferência, seja estatal, né, ou da própria entidade ali que controla, percebendo alguma fraude, algum problema. Apenas a título de entendimento nosso aqui, né, esse maior hackeamento que eu falei desses 2 hackers que foram presos lá nos Estados Unidos, eles começaram como se diz no jargão popular, a casa deles começou a cair quando eles fizeram algumas transações estranhas, com e-mails falsos, etc., mas que vinham da mesma origem. Na corretora, que era a Binance, eles perceberam, e aí viram que aquelas moedas que estavam vindo estavam marcadas como moedas que haviam sido objeto de um hackeamento, de um roubo, né, via hack já lá atrás, e aí aos poucos, aí o pessoal começou a ligar as pontas até chegam neles, foram presos, e acabaram se recuperando os valores. Então, quer dizer, embora seja anônimo, por exemplo, se eu for mandar, vamos imaginar que eu vou pegar e vou comprar alguma coisa, eu vou transferir uma quantia X de bitcoins para a Roseli, por exemplo, que ela está aqui do meu lado. Eu vou mandar alguma coisa para ela, se eu não falar para alguém que eu fiz isso, não tem como saber que fui eu que mandei. A não ser que eu faça isso via corretora. Por exemplo, eu tenho lá um dinheirinho na corretora, em Bitcoin, e mandei de lá para ela. E para a corretora, ela sabe que eu mandei para alguém. Se ela tiver registrada lá, parece que é para ela, ou não vai se saber quem é ela que recebeu. Né? Vocês estão percebendo, então, que se eu mandar de um para o outro, é impossível você, no momento, saber quem é quem. Porque a pessoa ela não aparece no sistema, no blockchain não fica registrado. Vanderlei é dono dessa carteira aqui. Não, é um número enorme, é um hash, é um número gigante lá, cheio de letra e número, uma sopa de letrinha ali enorme, em que você controla a sua chamada chave privada, onde ficam os seus depósitos. Né? Você vai depositar. Eu vou explicar depois como é que isso funciona na prática, para que a gente possa perceber quando é que eu posso e que eu consigo realmente apreender valores, como já aconteceu, né? Já posso adiantar para vocês que é possível haver apreensão de valores, mas em situações bem pontuais e que vão demandar, lógico, um conhecimento que a gente aqui vai adquirir para poder fazer funcionar. Né? Que a gente vai comentar também sobre o Sysbajud, qual o alcance dele, se dá para fazer, não dá. Isso a gente já vai comentar sobre isso. Né? Pois bem, então, deixa eu de novo aqui pegar mais uma telinha para a gente colocar junto. Então, nós temos aqui uma moeda, né, que ela é escassa, ou seja, também que eu fiz até um símbolozinho do ouro, né? Ela não é um passivo de ninguém, a transação é totalmente segura, a custódia e a transferência são diretamente feitas pela pessoa, se ela quiser, e de uso global. Uma coisa que é sensacional do Bitcoin e de outras criptomoedas é que elas não têm fronteira, gente. Se eu quiser ajudar um venezuelano que está lá numa dificuldade enorme lá no país dele, se ele tiver uma carteira de Bitcoin, eu remeto para ele, o governo dele não fica sabendo, ninguém fica sabendo nada. Não tem como saber. A não ser que ele esteja, volto a dizer, usando uma corretora, alguma coisa, aí, evidentemente, todo o governo vai ter uma regulação, a gente vai perceber que dá. Mas, se for ponto a ponto, não tem como, porque isso daí não é identificável. Né? Ele é rastreável, não é totalmente anônimo, porque eu consigo ver a transação, mas eu não sei quem fez. Eu não sei quem fez. Por exemplo, eu sei que a carteira de final 32FB2ZZK transferiu para a carteira ZZK, é 0,001 Bitcoin, ou transferiu 0,1 Ethereum. Aparece só isso lá, não dá para saber de quem é. Né? Então, vocês estão percebendo que a criptomoeda ela nasceu de um pensamento anárquico, né? Um pensamento revolucionário,
totalmente disruptivo, né, dos CryptoPunks, e que quebra todos os paradigmas, né, que existem em termos de uso do dinheiro. O uso do dinheiro sempre se pressupõe na parte que você usa o sistema eletrônico, né, um banco controlando ou um banco central intermediando, seja via Pix, né? Aliás, uma transação de Bitcoin, se fosse feito ponto a ponto, você pode usar o Pix como o melhor exemplo, se você pensar que não tem um banco central controlando o Pix, né? E uma pessoa transfere para outra com um simples código de barra, é igualzinho. Uma carteira digital de Bitcoin tem o mesmo, sabe, aquele QR Code, é igualzinho. Você gera lá o QR Code, o cara clica ali e manda. É igual, é o mesmo conceito. Né? Até o pessoal que é muito ligado nessa área de criptomoedas, né? Eles falam sempre que o Pix é um bom princípio para a pessoa entender o funcionamento, porque é igual, é a mesma coisa, é bem semelhante, é bem parecido. A diferença é que no Pix você se identifica, tanto o emissor quanto o receptor, a gente sabe quem foi, quem mandou, quem recebeu, e a transação é validada por um ente, no caso o Banco Central, em conjunto com os bancos. No Bitcoin, nada disso. Eu mando para alguém, quem valida a transação vai ser um minerador que ninguém sabe onde é que vai ser o primeiro que resolver a charada matemática ali do momento. Quando ele validar a transação, ele vai, depois de validar a minha e milhares de outras, né, que ele vai organizar o bloco em 10 minutos, ele não, né, os computadores, evidentemente, ele vai receber uma recompensa por isso. Ele vai ficar muito feliz, evidentemente, né? Vai ganhar os seus 6,25 bitcoins ali, vai ganhar uma bela grana, né? Se bem que ele vai usar muita força de computação, porque precisa de muito, mas de qualquer forma não tem ninguém ali por trás, né? Então é um mecanismo para lá de bem bolado, né? E totalmente descentralizado. E aí vocês podem me perguntar, bem, isso tem regulação? É lícito possuir... Bom, lícito é, lógico, senão nós não teríamos as corretoras de bitcoins, né? Por exemplo, nós temos várias corretoras que vendem Bitcoin, Ethereum, tem muitas moedas, né? Aqui no Brasil nós temos as mais famosas, é o Mercado Bitcoin, CryptoTrade, Bitcoin Trade, tem a Binance agora, que é uma corretora de fora, que ela está meio num limbo aqui no Brasil, porque, na verdade, ela tem uma representação aqui, mas a sede dela é nas Ilhas Malta, e eles não dão muita bola para a gente aqui, com relação a alguns critérios da Receita. E a regulação, ela está vindo aos poucos, né? Eu vou até comentar com vocês o seguinte, não há um marco legal sobre o tema ainda, né? A Comissão de Valores Imobiliários, ela entende que ela tem atribuição e se trata de um valor mobiliário. A própria Receita, ela percebeu que ela não podia ficar lá. Receita Federal, né, gente? A gente conhece. Se tem alguma coisa que está dando dinheiro, eles não podem ficar de fora, né? Então, eles falaram, melhor a gente aqui dar pelo menos criar alguma norma aqui, né, para poder fazer um controle sobre isso e até para dar um ar de legalidade para quem possui, né? Porque existia uma dúvida acerca de como você declarava, inclusive, isso daí, né? Nos seus bens e direitos, né? A gente não tinha opção. Agora já tem, em 2021, você já tem opções, inclusive com o tema, naquela parte de bens e direitos, né? Tem lá as moedas digitais divididas por classe, Bitcoin, Ethereum ou outras lá que você pode colocar. Antes não tinha, você declarava, se você quisesse, porque ninguém sabia muito bem, né? Apenas para vocês terem uma ideia, eu tive contato com o Bitcoin em 2016. Né? E fui aos poucos estudando, final de 2015 e começo de 2016. Eu fui estudando, foi em 2017 que eu comecei realmente a comprar alguma coisinha, né? Lógico que jamais imaginaria que chegaria no valor que chegou, né? Só para amenizar aqui o nosso coloque aqui, né? Aconteceu comigo um fenômeno engraçado, né? Em 2017 foi uma época que teve uma grande alta em dezembro, mas em julho também ele teve uma alta significativa. Eu lembro bem porque no começo ele custava 2.000, a unidade já era um valor, até que não era baixo, né? Custava 3.800 e alguns poucos dólares, no tempo que o dólar não era tão caro que nem hoje. E eu tinha lá um pouquinho, uma coisa, e na época eu lembro bem que quase não tinha corretora no Brasil. Eu abri uma conta numa corretora que era também sediada fora era na Europa, não lembro se era na Estônia, não lembro bem onde é que era, depois ela foi para as Ilhas Malta. E eles permitiam que você tivesse um cartão de débito Visa
você fazia a conversão do Bitcoin, por exemplo, no dia, né? Você fazia no dia e criava um saldinho para você lá em dólar, né? Para você ir gastando lá, né? Você podia fazer isso. Aí eu falei, vou testar isso daí. E em 2017 eu fui fazer uma viagem, que era um sonho, nossa, um sonho que eu acalentava há muitos anos para conhecer a Itália. Fui lá, passei uma semana com a minha esposa lá, e eu lembro que o que aconteceu, um fenômeno engraçadíssimo. Ele começou a subir muito, então o valor que eu tinha de saldo sempre aumentava, né? É uma coisa engraçada, porque ele ia valorizando. Então, sei lá, eu olhava lá, eu lembro que eu saquei dinheiro no caixa eletrônico, saquei de novo, paguei conta, paguei restaurante, não sei o quê. Bom, resumo da ópera, eu saí daqui e voltei com mais dinheiro do que eu tinha. Foi uma coisa fantástica, né? Porque realmente ele ainda é uma moeda muito volátil, né? Por conta justamente dessa falta de conhecimento específico sobre ela, do uso, etc. Então, ela sofre muito com a volatilidade, né? Tanto que agora, por exemplo, né? Essa semana, ele ficou valendo entre 38 mil dólares e 40 mil dólares agora, não sei nem quanto está hoje, mas ele está nessa frequência, né? Então, ele oscila bastante quando comparado com o dólar, que é a moeda de referência para esse fim, né? Então, qual tipo de regulação que nós temos? Temos uma regulação da Receita Federal. Então, é importante saber que a Receita ela tem um controle muito grande sobre as transações que são feitas nas corretoras. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira comprar um Bitcoin. Eu falo, puxa, ganhei aqui um honorário, vou investir lá um pouquinho, vou separar aqui 10 mil reais, vou comprar o equivalente em Bitcoin ou Ethereum. Vou lá escolher uma corretora, vou lá no mercado Bitcoin, por exemplo, ou na Bitcoin Trade, ou tantas outras que são boas aí. Você vai lá, deposita em real, né? Você faz uma TED, um Pix, acredita na tua conta lá, e aí você faz uma transação. Você compra lá os seus Bitcoins, os seus Ethereum. Essa transação, seja de compra, seja de venda, ela vai ser sempre comunicada para a Receita. Todo final de mês, as corretoras mandam informações para a Receita de quem está transacionando, vendendo e comprando, né? Lembrando que todo mundo que faz venda mensal acima de 35 mil reais, aí é obrigado a fazer aquele apuração dos lucros, né, para ver se tem aquela incidência do tributo, normalmente é de 15%, se for menor que acho que 5 milhões a transação, né? E aí você tem que sempre se ligar nisso, fazer o GCAP lá, né, que é aquele programinha da Receita para esse tipo para lucro imobiliário, venda de ações e venda também de criptoativos, né? Porque volto a dizer, a Receita tem controle, sim, sobre isso quando você faz essas transações. Mas eu estou falando, para a gente perceber bem, são transações que são feitas em corretoras, né, de venda e compra de criptomoedas. Tá? Hoje em dia tem muita variedade de criptomoedas, a gente tem tem tokens de times, né? Você compra fan token do Santos, do Flamengo, do Palmeiras, né? O pessoal investe nisso, é como se fossem guardar colecionáveis, né? Então o pessoal compra criptomoeda mesmo, compra o Bitcoin, tem de tudo. Então o que fica na corretora e o que é transacionado lá, a Receita tem controle. Eu coloquei aqui só para a gente colocar aqui, essa instrução normativa 1888 de 2019, né, ela não só estipulou como é que se tributam o lucro sobre as criptomoedas quando você faz a venda, né, então todas as transações são também comunicadas, né. Evidentemente que as transações pequenas, o sistema da Receita nem olha, né, sempre são separadas aquelas questões que envolvem valores elevadíssimos, né, que vão para o mesmo critério que o COAF usa, porque ele fala, peraí, puxa, tem uma importância muito elevada aqui sendo transacionada, né? Houve um depósito aqui de 20 milhões de reais, aquisição de bitcoins e logo a retirada. Peraí, quem foi? Né? Por que foi isso, né? Provavelmente a Receita vai se interessar. Agora, vocês lá que compram lá R$1.000, R$2.000, R$3.000, manda para eles, isso não faz diferença nenhuma, mesmo porque às vezes não tem nem lucro suficiente para gerar tributo, né? Abaixo de 35 mil, normalmente. Então, a única... Por enquanto, né, nós temos aqui, lá no próprio Senado, né, um projeto que tem várias emendas e alguns substitutivos de alguns senadores, né, que estão aqui, o senador Flávio Arnes, a Soraya e o senador Irajá, eles têm fizeram várias inserções, né, e a ideia é fazer um marco, né, de reconhecimento legal dessas transações e atividades. Lógico,
as transações não são ilegais, né? Não tem nada que diga que você está proibido de transacionar criptomoeda, mas há necessidade realmente de se regular, principalmente na parte que diz respeito às corretoras. Porque aquelas que dizem respeito às transações ponto a ponto, eu mandando dinheiro para alguém, alguém mandando dinheiro para mim, não tem como você regular isso. Porque se a pessoa não quiser falar, ninguém vai saber, né? Volto a dizer, o Bitcoin foi criado justamente para não ser regulado, né? Para que nenhum governo tome conta deles. Então, o que mais me parece aqui interessante, né, é que essa regulação ela interessa muito para quem? Para as empresas prestadoras de serviços, que são as corretoras de criptomoedas, aquelas que compram e vendem criptomoedas. Uma corretora de criptomoedas é idêntica a uma corretora de valores uma corretora de câmbio, onde eu vou comprar dólar, vou comprar libra, vou comprar franco suíço, é a mesma coisa. Eu entrego o real, eles me entregam a moeda que eu quero, né? Eu vou viajar para a Inglaterra. Se bem que está bem difícil, né? Porque está muito alto o valor da libra, mas vamos imaginar que eu pudesse fazer isso. Eu vou lá na corretora, na casa de câmbio, né? Na corretora, mas chama casa de câmbio, mas é corretora. A gente vai na casa de câmbio, nós oferecemos a eles reais e eles nos dão a moeda equivalente, ganham alguma coisa com spread. É a mesma coisa a corretora de criptomoedas. Eu deposito real, ou se minha corretora for lá nos Estados Unidos, por exemplo, deposito dólar, né? Pego lá, é um depósito bancário, igualzinho, deposito real, deposito dólar, e faço minhas ofertas. Quero comprar 10 mil reais de bitcoins e 5 mil reais de Ethereum. Pronto, eu coloco lá, eles recebem meus reais e me entregam a moeda criptográfica. E aí é que vem, né, a parte que nos faz chegar até a questão da apreensão dessas moedas, que aí é que é a parte mais complicada, né? Porque a gente está vendo que, em tese, não é muito fácil. Veja, se a criptomoeda estiver na corretora, a gente já está intuindo que é possível ela ser apreendida. Ela está num órgão que é conhecido, tem CNPJ, tem sede, tem, né? De alguma forma a gente sabe onde é que está. Agora, e o Sisbajud, né? Que esse sistema que nós usamos aí para apreensão de valores, que inclusive pode, hoje em dia ele atinge até as fintechs, né, etc. Ele consegue informação, além do bloqueio online de contas correntes, mais extrato bancário, faturas de cartão de crédito, contrato de câmbio, abertura de conta, investimento, né? Todo tipo de valores mobiliários que estejam armazenados, seja em bancos ou em corretoras de valores, são passíveis de apreensão pelo Sisbajud, que é um sistema muito rápido, né? Na nossa metodologia aqui, como é que é feito? O juiz, a juíza aqui, eles fazem a ordem, né? O oficial de justiça monta esse mandado e vai lá para a central em São Paulo, e ela dispara lá a ordem, e aí depois faz a pesquisa, ver o que apreendeu, etc., né? Agora, as corretoras de criptoativos são atingidas pelo Sisbajud? Bem, até o momento, não há informação que elas possam ser atingidas pelo Sisbajud, embora lá no portal diga que eles já estão fazendo gestões no sentido de obter isso, que eu acho que não deve ser muito difícil, não, né? Daqui a pouco, talvez já até através do Sisbajud, você consiga também apreensão nas corretoras e exchanges, se forem aqui, né, do Brasil, essa funcionalidade seja inserida no Sisbajud. Ainda não está inserida, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Eu até perguntei para alguns funcionários, o pessoal disse que ainda não. Como eles estavam também com problemas com aqueles, os bancos digitais, né, as fintechs, etc., que isso daí também está sendo solucionado. E não vejo muita dificuldade, talvez é apenas uma questão aí de tempo, porque se já existe um layout de comunicação entre corretora e Receita Federal para a informação das transações realizadas, né? Com certeza não é tecnicamente inviável você conseguir transferir isso também para um sistema lá do Banco Central, diretamente com eles. Talvez o que esteja ainda causando alguma dificuldade é justamente a falta de uma regulação, do marco regulatório acerca disso. Talvez eles estejam aguardando que seja aprovado para que aí as corretoras sejam inseridas nesse universo e com as regras próprias, ou a própria CVM impondo algum tipo de metodologia, que aí o Sisbajud possa atuar lá. Mas
Isso não quer dizer que eu não possa pedir. Porque se você tiver suspeita que essas pessoas movimentam esses valores via corretora e tal, bem, é só pedir um ofício. Né? A vara faz ofício digital, manda por e-mail, oficial de justiça intima por e-mail, isso daí até por WhatsApp. Né? E aí, se ele tiver ativos na corretora, todos podem ser bloqueados. Basta o juiz pedir o bloqueio, e talvez ele peça para liquidar o valor no dia, né? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tenha lá, um Ethereum, por exemplo, né? Que hoje deve estar quase $3.000, né? 15 mil reais. Então, ele manda bloquear aquele um Ethereum e manda liquidar, transformar em real e passar, né? Transferir para a conta judicial. Isso a corretora faz assim, rapidamente, sem nenhuma dificuldade. Mas, por enquanto, teria que ser pedido por ofício, mas não há impossibilidade técnica nenhuma, ao contrário. Inclusive, é que eu falo, a corretora, por ela estar nesse limbo, a última coisa que ela quer é problema com a justiça. Se mandar lá para bloquear, mas na hora, bloqueei, está aqui, ó, tá para vocês. E, como diz outro, me põe fora dessa, né? Eles não vão querer criar obstáculos. A única corretora que causa alguma dificuldade, geralmente, né, é a Binance, porque, como eu falei, ela, embora esteja atuando aqui no Brasil, ela no mundo todo ela é assim, ela é meio avessa a dar muitas informações, mas, de qualquer forma, se pedir, eles vão acabar fazendo, né? Fazem. E aí que vem o grande detalhe, né, que eu vou, para a gente depois poder fazer algumas perguntas e trocar ideias e tal. Onde eu guardo meu Bitcoin, né? Porque se eu deixar na corretora, eu estou vendo que eu posso tomar um tombo ali, né? Não estou dizendo que você vai ser um devedor, não é isso, né? Você não é devedor trabalhista, nada disso. Mas vamos imaginar que vem aí um plano Collor 2. Um exemplo, Deus me livre isso, eu só estou comentando aqui, né? Então, se determine que todo mundo vai ter um bloqueio até um valor X. O que está lá, o cara pega na hora, né? Então, o valor que está numa corretora é igual ao valor que está no banco. É isso que eu acho que fica bem claro. O que está numa corretora aqui no Brasil, corretoras oficiais, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, então, qualquer dessas corretoras, né? É como se fosse um ativo que esteja no banco. Se vier uma ordem judicial lá para bloquear, bloqueou. Ele não é teu. Ele é da corretora. Você tem lá uma conta indicando alguma coisa. Mas você não é dono da chave privada daquilo onde só você transaciona, é a corretora que transaciona. Na verdade, você lá tem um registro contábil de valores. Né? Ela funciona meio como um banco. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E se você for usar realmente, vamos imaginar que vocês queiram, achem uma boa ideia, às vezes tem uma parte da sua poupança em Bitcoin, que tem sido aí um alívio para muitas pessoas aí que guardaram dinheiro ao longo do tempo, né? Tem um pouquinho, né? Lógico que você não vai ter, nem pensar ter isso daí de forma integral, né? Sei lá, 5%, 10% no Bitcoin. A gente guarda nas chamadas carteiras. Eu vou só explicar isso para depois a gente poder conversar aqui de dúvidas que eu sei que a gente às vezes acaba gerando, e é bem legal que aí nessa conversa a gente vai desenvolvendo, né? As carteiras, que a gente chama, né? No mundo digital, a gente tem que fazer uma analogia com o mundo real, né? Então, carteira, né? A gente vai andar com uma carteira, mas a ideia é justamente a carteira, ela é uma interface, né? Ela é um sistema que proporciona uma interação mais fácil com o blockchain, né? Ou seja, eu tenho vai ser como a gente vai ver que você pode ter uma carteira que a gente chama de carteira fria, que são as carteiras que não ficam ligadas na internet, né? Ou conectadas, e aquelas que são conectadas com a internet, que são as mais comuns, que são, por exemplo, as carteiras de celular. Tá? O que acontece? Na verdade, na carteira que você tem, seja a carteira de computador, seja a carteira que fica no desktop do computador, que fica no seu celular, né? A carteira, ela não armazena as suas moedas. Eu sei que parece meio maluco, né? Tipo, na carteira armazena minhas notas, né? Os meus cartões de crédito. Mas a carteira não armazena. Ela só propicia uma interlocução entre você e o blockchain, já acessando direto os valores que estão lá registrados. Vocês entenderam? Então, na carteira não fica salvo nada. Na carteira só fica salvo o que a gente chama de chave privada e chave pública. Uma que é a sua chave privada, que é para você autorizar as transações, tal, e a pública, eventualmente, que você pode receber e transacionar a partir dela.
né? Então, quando a gente tem uma carteira, a gente é o nosso próprio banco. Você é o teu próprio banco. Se você esquecer a senha, se você perder suas palavras de recuperação, você nunca mais vai ver teu dinheiro. Não dá para recuperar. Não é como ter o dinheiro num banco, por exemplo, que às vezes tem métodos, né, de você recuperar, como uma fraude, alguma coisa. Não tem jeito. Se você perder a tua senha, se você entregou para alguém, se alguém conseguiu ver um dia você fazendo lá, anotou, sei lá, fez alguma coisa, simplesmente você vai perder tudo, como se fosse você ter uma caixa de dinheiro, alguém pegar essa caixa e levar embora, né? Então, quais tipos de carteira nós temos? As chamadas carteiras quentes, né, que são conectadas à internet, são mais vulneráveis aos ataques hackers. Por quê? Porque estão na internet, né? Estão direto ali, sempre corre o risco. Elas são facílimas de você configurar, né? Muito simples. Tem fácil, eu dei alguns exemplos de umas, né? Electros, Exodus, Micellum, são todas carteiras boas de usar, que você acompanha seu saldo, vê tudo, mas o problema é que elas ficam online, em celulares, normalmente. Algumas também ficam pode usar no computador, mas elas ficam ligadas na internet. E as carteiras frias, que essas não precisam de conexão com a internet, só vai se conectar com a internet quando você for fazer transação, e tem um alto nível de segurança. Por quê? Por elas serem objetos, né, elas são normalmente como um pendrive, e às vezes tem um botão para você autorizar a transação. Então, não tem como hackear pelo seguinte: você conectou no teu computador, você entra lá na interface, tudo, vai fazer a transferência, vai precisar apertar um botão, que você vai apertar o botão. Então, não tem como o cara da internet autorizar, porque a autorização é mecânica, né? Tem que ser que você deu ok aqui, né? Mecanicamente. Então, por isso que elas são mais seguras, mas costumam ser mais caras, né? Então, as carteiras que a gente chama mobiles, né, são as que estão conectadas na internet. Então, para quem normalmente vai começar no mundo, né, vai fazer um testezinho, eu vou tentar R$ 100 para começar, tal. Aí não vai valer a pena, evidentemente, você comprar uma carteira dessas que eu chamei frias, as carteiras de armazenamento de valores maiores, né? Porque uma carteira dessa, hoje, não sei quanto é que deve custando, mas deve custar lá perto dos R$ 700 por aí. Então, quer dizer, para você valer a pena, você tem que ter mais do que isso, porque não tem sentido você comprar uma carteira de R$ 700 para guardar 100, né? Tem menor, quando o que no teu celular é de graça, você baixa ela e usa, né? Agora, celular, a gente sempre tem os riscos, né? Principalmente de engenharia social, que a gente conhece bem, né? Principalmente a doutora Roseli, a doutora Valéria, todos aí conhecem muito da própria área aí, né, da tecnologia e da parte de lei de proteção de dados. A gente sabe o quanto são vulneráveis, né, os nossos dados que estão aí soltos à torta direito, então, principalmente os que estão vinculados aos celulares, né? Até alguém pode conseguir um acesso indevido ao teu celular, né? Mas alguém fala, empresta um pouquinho do celular, o celular que eu vou fazer uma ligação, sei lá, pessoa mal intencionada, né? A gente viu o caso daquela, acho que foi uma médica, que um rapaz lá roubou não sei quantos R$ 1.000 dela, falando que ia só fazer umas ligações ali, um companheiro de estudo dela. Quer dizer, então, né? São mais arriscadas. São boas, às vezes para pequenas transações. Por exemplo, eu tenho uma carteira, né, que eu uso, inclusive, tem até um cartão de débito deles, né, em que você pode trocar seus bitcoins por reais e fica um saldinho lá em real para você usar, né? E é uma carteira de celular. Eu uso para quê? Para compras pequenas, às vezes, né? Um dinheirinho que sobra, a gente deixa lá, vou no mercado, às vezes eu uso o cartãozinho deles, eu faço um pagamento direto pelo app, é bem tranquilo, né? Mas é para coisa pequena, né? Aquela continha pequena e tal. Se você pretende, por exemplo, guardar um valor maior, aí, evidentemente, a gente vai recomendar que você use essas aqui, que são as cold wallets, né, ou as carteiras de hardware, né? Que tem normalmente esse formato que vocês estão vendo, é como um pendrive. Para nós, a gente até já não estranha muito, a gente já está acostumado a usar os tokens aí digitais no PJE, né? Para quem faz a trabalhista, ou ESAGE para quem faz a área civil, né? Vocês estão bem habituados com isso daí. A única diferença que vocês podem ver aqui, né, é que eles têm normalmente um botão onde você autoriza a transação sempre, né? E, como eu falei, dentro dela aqui não vão ficar suas criptomoedas, não vai ficar nada aqui dentro, nada. Só vai ficar teu acesso ao blockchain. Ela permite que você acesse o blockchain e faça a transação, mas não fica armazenado nada dentro dela, nada, zero. Só fica armazenado uma senha que você usa para entrar lá no sistema e ela cria
um sistema que facilita o teu acesso à interface, porque, por exemplo, se você fosse usar seu acesso direto por um nodo, etc., é uma coisa só para como é que é, nerd nível hard, né? Então, isso aqui é para gente comum, como eu, vocês, que quer comprar, vender ou guardar. Então, tem esses dois métodos, né? Que você pode armazenar. E o que está armazenado aqui, ninguém tira de você. Essa parte aqui não dá para bloquear. Ah, eu vou fazer a penhora, eu vou penhorar a carteira, vou penhorar essa Trezor dele, essa aqui, ó, Trezor, essa aqui, essa maiorzinha. Ah, eu vou penhorar a Ledger. Pegou. Se você não der a senha, nem as sementes de recuperação, porque essas carteiras elas se acessam por senha, mas se você um dia perder a senha e esquecer, existe ainda a possibilidade de você recuperar seus fundos nas chamadas palavras de recuperação. São normalmente 12 palavras aliados a números, ou 24, né? Que você, de posse delas, a carteira pede elas de uma forma aleatória, você vai colocando, ele recupera os seus fundos. Então, se você não der essa informação, eles vão ter só uma carteira lá e vão ficar olhando para a cara dela. Já tentaram fazer vários hacks com elas, não conseguem. Ninguém obteve ainda sucesso de quebrar a criptografia dessas carteiras aí. A não ser que você consiga via engenharia social, né? Tipo, vamos ver, ele normalmente usa a mesma senha em tudo, vai ver que ele usa aqui também. Aí tudo bem, né? Você usa a mesma senha no banco e ali, provavelmente eles vão conseguir quebrar a tua criptografia, por exemplo. Ou, ele usa sempre a senha do data de nascimento da filha dele, sei lá. Né? Então, aí tudo bem. Mas se não, não tem como. Você vai ficar com um objeto vazio, não vai conseguir fazer nada. Né? Então, ou seja, seria imaginar que você é o seu próprio banco. Tá? Então, acho que a gente avançou bastante aqui. Nossa, falei pra caramba. Daqui a pouco o pessoal já vai estar tudo dormindo, que nem meus alunos. Deu para a gente ter uma noçãozinha, né, gente? Então, dá para apreender, sim, os valores que estiverem nas corretoras. É tranquilo, plenamente viável e muito rápido. Basta você requerer, né? Acho que o único inconveniente ainda é que você tem que fazer mediante ofício, né? Então, talvez você conte com uma certa demora, e pode correr o risco da parte, se apercebendo disso, esvaziar os fundos ali, né? Mas eu acho que em breve o Sisbajude vai atingir isso daí também, tá bom? Fica à vontade agora para vocês, para as dúvidas. Eu sei que não é uma matéria muito fácil, né? É uma coisa complexa, mas eu acho que deu para ter pelo menos uma noção inicial, né? Despertou talvez o interesse aí, 0,0. Eu estou precisando de dinheiro, você quer comprar? Como se ele fosse me vender dólar. Aí ela me venderia, né, dela para mim, e eu transferiria, daria os dólares para ela, ou o dinheiro para ela. Aí você conhecendo a outra parte. Não conhecendo a outra parte, normalmente se utiliza essas fintechs, né, que fazem a intermediação P2P, que a gente chama. Se você digitar transação P2P no Google, vão aparecer algumas empresas que fazem isso, né? Mas, aí volto a dizer, você vai estar com um terceiro ali no meio. O melhor de tudo seria você fazer essa troca entre conhecidos, pessoas que você conhece, né? Que dispense a necessidade de um terceiro intermediando a transação. Porque daí é de você para o seu parente, de você para o seu irmão, de você para o seu conhecido, para o seu colega. Aí como se fosse alguém que chegasse para mim, Vanderlei, olha, eu tenho $100 aqui, você não quer comprar? Quero, vou viajar, é bom. Aí você compra, pronto, acabou, né? Foi o mesmo princípio, é idêntico. Tem uma outra pergunta da mesma advogada. Uhum. Caso haja penhora da criptomoeda e sua transformação da moeda real, por exemplo, e posteriormente a retirada dessa penhora, por excesso, haveria a possibilidade de devolver para a carteira? Então, essa penhora, vamos pressupor que ela foi feita na corretora, né? Na verdade, a devolução seria no próprio processo em favor do quem sofreu o bloqueio e em reais ali no momento, como se fosse uma penhora online, que você fizesse Sisbajude, né? Vamos imaginar que você apreendeu lá 2 contas correntes, dívida 10 mil, somando as 2 contas deu 14, né? Os 4 mil voltariam para ele através de um alvará, normalmente, se não desse tempo de cancelar a penhora do Sisbajude, né? Eu acho que funcionaria assim, não daria para devolver lá para a corretora para depois se creditar na conta lá, teria que se devolver dentro do próprio processo, né? Pelo menos eu estou falando aqui pensando num processo trabalhista, não saberia como, mas eu acho que na esfera civil se agiria aí na federal da mesma forma. É isso mesmo. No chat não tem mais perguntas.
Mais algum colega gostaria de fazer pergunta? Acho que não, né? Então, tá bom. Olha, eu agradeço demais essa paciência de vocês. Eu olhei aqui no relógio, eu falei muito. Cansei vocês, desculpa, gente. É que eu me empolgo, é um assunto que eu gosto muito. O assunto é muito interessante, doutor, e nós aqui agradecemos, né, a sua explanação. Para mim, que é uma novidade isso, nunca me interessei, na verdade, sobre o assunto de criptomoeda, até porque eu tinha uma visão que poderia ser uma pirâmide, né, essa situação. Então, eu gostei muito mesmo, e vou até pensar em entrar nesse ramo aí para investir. Então, olha, que bom que eu despertei esse seu interesse, porque realmente, né, lamentavelmente, muitos são os golpes que são aplicados realmente, e a doutora tem toda a razão de se sentir desconfiada, porque nós temos notícias a toda hora, né? Até aquele faraó dos bitcoins foi preso e tal. Mas é assim, se você for usar para guardar para você, você não vai ser vítima de golpe, né? Porque o pessoal é vítima de golpe, porque normalmente o que eles querem? Eles querem ganhar muito dinheiro, dizendo assim, ó, vem investir em Bitcoin comigo, põe o dinheiro aqui que eu vou gerar um lucro, tal, não sei o quê. Aí normalmente não dá muito certo. Agora, se guardar, por exemplo, você vai lá fazer uma poupancinha, você tem lá um valor investido, você pega lá 5%, né, um pedacinho, põe em Bitcoin, às vezes é uma coisa boa, porque ele tem, nesses últimos anos, pelo menos, ele só tem ou valorizado ou permanecido num patamar bom, como é o ouro, por exemplo. O ouro vai, sobe, volta, né? É uma reserva, né? Tem um youtuber famoso, que é o Fernando Urge, ele fala, você não vai ficar rico com Bitcoin, mas pelo menos ele vai te preservar teu patrimônio, às vezes num pedacinho, uma coisa pequena ali, você não vai investir tudo isso, não dá, né? Não pode. Mas é uma coisa interessante que eu acho que ainda tem muita coisa a ser discutida, porque a tecnologia é fantástica. Como eu falei, da tecnologia dele vieram os contratos inteligentes, vieram os smart contracts, vieram tanta coisa que ainda a gente está vendo que vai ter desenvolvimento para a parte até imobiliária, de registros, etc., para usar o blockchain. Né? Aí não é uma questão nem de moeda, é a questão do blockchain, do registro mesmo, né? Das transações. Isso é fantástico. Então, é uma coisa interessante. Realmente é Vai muito devagarinho, sabe qual é o meu interessante. jeito? Como eu fiz. É devagarinho, compra um pouquinho, aprende como é que transfere. Hoje em dia já sabe como é que é, porque naquela época não tinha o Pix, né? Mas hoje com o Pix é a mesma coisa, é igualzinho. Então, a gente acaba conseguindo fazer. Né? Eu achei muito interessante e estava falando com a doutora Roseli, que ela me convidou para fazer parte da comissão. Enquanto diretora, a gente não faz muito parte das comissões, mas dessa em especial eu vou querer participar de tudo, porque para mim é tudo muito novo, né? E é muito interessante. Realmente, eu adorei a palestra. Obrigado. Doutor Roseli, me perdoe já de eu fazer um convite para ele voltar, porque eu tenho muita coisa, acredito, aí para nos ensinar. Tem. Né? E principalmente assim, para mim, eu vi que a doutora Tatiana colocou lá que também não conhecia, assim como eu. Então, acredito que tem muitos colegas que não fazem ideia dessa tecnologia, dessas novidades que a gente pode utilizar mesmo, né? A doutora Tatiana colocou aqui, ó, que ela falou da volatilidade, né? Ela falou de uma valorização eventual penhora devido para deixar de lucrar. É verdade, porque, até como eu falei, né? Aqueles hackers que fizeram o maior roubo de bitcoins da história, né? Quando eles roubaram lá os bitcoins, era o equivalente a 230 e poucos milhões, né? Hoje está em 2 bi, porque valorizou muito, né? Esse hackeamento foi lá em 2017, eles resolveram agora, mas por quê? Porque há uma certa dificuldade, porque ele é anônimo e tal, mas eles precisavam descarregar o dinheiro. Como não tem aquele famoso follow the money, né? Siga o dinheiro, uma hora chega no pessoal, e chegou. Os Estados Unidos grampearam os dois lá. Né? Então, e outra coisa, né? Não é o dinheiro eletrônico criptográfico, ele é pouco usado por fraudes, etc. É mínimo. Realmente uma coisa bem legal, tecnologia bacana, e na nossa área do direito vai ter muita coisa ligada a isso. Que eu sei que a doutora Roseli, a doutora Valéria, o doutor Manuel, né, eles estudam bastante a parte LGPD, tudo, e está ligado aos contratos, etc. A gente vai ter muito campo ainda para estudar isso daí. Tá bom? Tá bom. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Prazer conversar com vocês. O senhor deseja fazer alguma consideração final?
Não, a única, eu só quero agradecer mais uma vez, primeiro pelo prazer de ver vocês aqui, né? A gente está tão isolado por conta da pandemia, é tão gostoso ver os meus colegas aqui. O doutor Roseli, que eu tenho um apreço imenso, tantos anos que a gente está nessa labuta aí, né, Roseli, da Justiça do Trabalho. Doutora Lucimar também, que eu tenho, assim, um carinho enorme lá de Cubatão, né? Também a doutora Valéria e o doutor Manuel, e tantos colegas aí, né? E só deixar o recado, né, para todos que se interessaram, se acharam interessante, né, dê uma pesquisada, sempre procure entender o mecanismo, o que é, né? E afastando essa ideia que vou investir isso aí, vou ganhar R$1 zilhão, porque não é essa a ideia, né? Ele foi criado para uma outra coisa, ele foi criado para proteger justamente a pessoa comum. Na verdade, o criador, o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, né, esse personagem misteriosíssimo, ele é um grande defensor dos direitos humanos, é um cara que se preocupou com o sujeito pobre, que não tem onde guardar o dinheiro dele, para ninguém pegar dele, né? Para nenhum governo autoritário se apropriar dele, não inflacionar o dinheiro dele, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, né? Desmistificar um pouquinho, e quem sabe até às vezes guardar um pouquinho, né? Começar a usar, tal, junto com outras coisas, evidentemente, né? Sem desprezar os ativos que a gente conhece, ouro, imóveis, que todo mundo acha que é mais seguro mesmo, mas esse daí também é uma coisa do futuro, tá, gente? Porque é fácil de transportar, fácil de carregar, numa emergência, guerra da Ucrânia lá, você pega a tua carteira, vai embora para outro lugar, você está levando teu dinheiro ali. Como um judeu que carregaria no bolsinho dele os diamantes, né, para poder vender lá em outro lugar, né? Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Olha, eu gostei muito e precisando novamente, Roseli, equipe, pessoal, doutora Flávia, sinto-se à vontade para me convidar. Eu vou ter o maior prazer de contribuir dentro das minhas limitações aí sobre esse tema, smart contracts e outras coisas aí. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada, doutor Vanderlei. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Roseli, para ela fazer as considerações finais como presidente da comissão. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente você ter aceito o meu convite meu não, da minha comissão, na comissão da qual eu estou presidente, né, por condução da diretoria da Ordem dos Advogados de Praia Grande, né, da 132ª subseção, e eu, como você fez a nossa palestra de estreia, eu gostaria de contar com você novamente, quem sabe a gente conhece mais alguns assuntos interessantes, e não posso deixar de lembrar, Vanderlei, que eu iniciei nas comissões de Direito Digital através das suas mãos, eu e a Valéria, aqui em Santos. É verdade. Né? Quando você nos convidou, né, para presidirmos, a Valéria presidente e eu vice-presidente da comissão na época era Informática Jurídica e Direito Digital da OAB de Santos. Não posso esquecer disso. E daí para frente a gente formou toda essa parceria longa, né? E ao mesmo tempo, Vanderlei, eu gostaria de passar às suas mãos de forma virtual, mas depois chegará realmente às suas mãos o certificado pela palestra que você nos brindou brilhantemente. Você receberá através do seu e-mail. Uhum. Tá? E foi uma honra, realmente, ter você aqui como nosso primeiro palestrante. Não, conte comigo. E pode ter certeza que a recíproca em termos de prazer, de satisfação de estar aqui é imensa. Eu agradeço e eu fiquei impressionado, muita gente participando, né, num horário que às vezes as pessoas ainda estão em audiência e tal, o que mostra a força da OAB Praia Grande aqui. Tá? Nós fizemos aqui uma palestra com bastante gente. Aí. Parabéns a todos. Aí. Mas você e seu assunto, você e seu tema, que foram bastante instigadores. E, com certeza, você nos brindou com um conteúdo maravilhoso. Né? Obrigado. E agradeço imensamente também a todos os participantes, a todos os nossos ouvintes, doutora Amanda, da Comissão da Mulher Advogada, minha amiga Lucimar, minha amiga Rosana Coelho, que será uma das nossas palestrantes futuramente. E muito agradecida a todos, principalmente muito obrigada pela OAB Praia Grande por me conduzir à presidência desta comissão.
Muito obrigada. E boa noite a todos. Né? Muito obrigada, Adriana Balsani, que ficou até agora conosco, a Daiane, também, que ficou muito até agora conosco, nos assessorando, nos prestigiando, e até nossa próxima palestra, que será LGPD, a privacidade dos nossos dados agora é um tema muito importante e é um direito constitucional agora. Sim. Obrigada e boa noite a todos. Eu gostaria de passar para os presentes os próximos eventos da nossa subseção e conto com a presença de todos vocês, tá? No dia 18 de março, agora na sexta-feira, nós temos uma palestra presencial lá no auditório da casa, da Comissão de Direito do Consumidor. O tema é Direito do Consumidor na Era Digital, com o professor Rafael Quaresma. E faço um convite para que todos estejam presentes, e depois, no dia 31 de março, nós temos o primeiro encontro da Jovem Advocacia dessa gestão. E todos os jovens advogados, e nós mais experientes também, porque estamos aprendendo a cada segundo, né? Não é a cada dia, então vale a pena participar. E estamos com uma campanha de arrecadação de chocolate bis preto, até o dia 12 de abril, para fazermos depois uma doação para as crianças aí que ficam esperando, né, o coelhinho da Páscoa, né? Então, vocês podem também fazer a doação e entregar lá para a Adriana, lá na casa, ou conversar com a presidente da Comissão de Ação Social, a doutora Joyce, que ela entre em contato com vocês, mesmo que ela precisa buscar, ela está à disposição. Doutora Roseli, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a presença do nosso presidente, o doutor Franco. Ah, sim, vou passar a palavra para ele agora, para ele fazer um encerramento. Assistir a palestra e estar presente no primeiro evento da nossa comissão. Sim, é verdade. Doutor Franco? Está me ouvindo? Acho que não. Dri, ele está aqui ainda, doutor Franco. Eu tô ouvindo vocês, sim, gente. Boa tarde a todos, boa noite, né? É que eu colei eu estava com uma fitinha isolante aqui na minha câmera, além de deixar ela fechada, o seguro morreu de velha, a gente cola a fitinha isolante. É tudo. E eu estava com a dificuldade para arrancar aqui. Olha, eu não ia nem abrir o vídeo. Gente, já dei boa noite para todo mundo, porque esse é o mês da mulher advogada aqui na OAB de Praia Grande. Quem conduz os nossos trabalhos são as nossas diretoras Natália, vice-presidente, e Flávia, nossa tesoureira. Então, são vocês que falam em nome da subseção, vocês que nos representam em todos os nossos eventos sociais. Mas já que você citou o meu nome aqui, eu acompanhei a palestra aqui, fechadinho o vídeo, muito legal. Doutor Vanderlei, obrigado aí por nos brindar com o seu conhecimento, pelo aceite do convite à comissão. Nossa subseção está sempre de portas abertas. Obrigado a todos. Roseli, parabéns, minha amiga, pela promoção da palestra, pelo trabalho na comissão. Flavinha, parabéns pela condução dos nossos trabalhos. Obrigado a todo mundo que prestigiou. E é isso aí. Tamo junto. E nos próximos eventos não precisa me chamar, não, tá? É vocês que vão tocar tudo por aí. Doutor Vanderlei, mais uma vez, obrigado, viu? Não vejo a hora da gente poder se encontrar pessoalmente aí. Em breve farei uma visita à subseção aí, se Deus quiser. Legal, um forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos. Nós vamos encerrar, tá bom? Boa noite. Tchau, gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, doutor Vanderlei. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou encerrar a palestra. Tá bom.